E aí, pessoal, vamos ao planejamento do tema de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, como foi dito já na aula de interpretação do tema, a palavra-chave é manipulação, tá? Então, na introdução, você vai pensar o seguinte: qual é o seu posicionamento sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet? O que é que você pensa sobre isso? Você vai responder a essa pergunta. Claro que você não vai usar eu acho, eu penso, não. Você vai começar a sua introdução, primeiramente falando sobre a internet, tá? Enquanto espaço virtual. Então pesquise, leia o que é a internet, como que você caracteriza, como é que você define a internet. Depois disso, você vai então dar continuidade, né? Dizendo que o tema, inclusive escreva o tema, tá? Manipulação, nesse contexto, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet apresenta dois problemas que devem ser discutidos, devem ser analisados, devem ser observados, enfim, tá? Introdução pronta. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, que vai ser o segundo parágrafo do texto, você vai descrever o problema ilusão de liberdade de escolha, tá? O que é a ilusão de liberdade de escolha? E no terceiro parágrafo, você vai descrever o problema obediência influencial. Então veja que você apontou dois problemas que devem ser discutidos na introdução e você já vai dizer quais são esses dois problemas. Lembrando que o planejamento de texto tem o objetivo de te ajudar, ok? Aí o ideal é você seguir este planejamento, tá certo? Bom, então, beleza. Você foi lá, falou então que tem um dos primeiros problemas aí que deve ser discutido essa questão da liberdade de escolha. Como é que você vai defender essa ideia? Você vai citar como exemplo as plataformas de streaming, tá? Você pode escolher entre Netflix e Spotify. Então, se você quer falar sobre séries, filmes, você fala da Netflix. Se você quiser falar sobre música, você fala sobre Spotify, tá certo? Não é usuário de nenhuma dessas plataformas, então pesquise sobre elas, tá certo? Por que que elas são exemplos de plataformas em que nós temos esta ilusão de que escolhemos aquilo que ouvimos, aquilo que assistimos e etc e tal, tá? Lembrando que a pessoa bem informada, lembra do texto lá que fala sobre informações relevantes? Se você é uma pessoa que é bem informada, é leitora, tá sempre atento aí às diversas formas de comportamento, né, que surgem diante de modas e etc e tal, você tem liberdade de escolha e você sabe, inclusive, que aquela sugestão que está vindo ali para você, ela tem origem em uma escolha que foi você realmente que fez, tá certo? Mas a discussão é essa. A grande maioria das pessoas não tem essa noção de que elas estão assistindo, estão vendo, estão lendo, consumindo coisas, porque por pura influência, na verdade, né? Por sugestões, né, que estão sendo feitas aí a partir daquilo que ela está vendo na internet. No terceiro parágrafo, você vai utilizar, né? Para você falar sobre a obediência influenciada, você vai pesquisar o livro 1984 de George Orwell, tá? Existe filme também, tem a versão cinematográfica deste filme, mas é interessante você pesquisar a ideia, tá? Então, em 1984, George Orwell nos conta, nos apresenta uma distopia, né? Que é uma realidade futura caótica, né? Que é o que? Uma sociedade em que os seus integrantes, todos os seres humanos, são controlados por um ser superior aí, que é o The Big Brother, né? O grande irmão, tá? Então pesquisem sobre essa obra e façam uma analogia, uma comparação entre o que você entende da obediência influenciada e o filme, o que é retratado no livro, desculpa, no livro, tá? Ou no filme, também dá para ter uma ideia, tá certo? Então, lembrando, galera, vocês estão diante de um planejamento textual, então é importante seguir esse planejamento aqui para que seu texto flua, tá? E flua de uma maneira um pouco mais rápida, digamos assim.
Bom, se você então discutiu, você apresentou lá na introdução, tá? Você disse que, olha, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet gera, na verdade, uma ilusão de liberdade de escolha e também uma obediência influenciada. Então, e esses problemas eles devem ser analisados e discutidos, eles devem ser solucionados. Então, qual é a proposta que você apresenta aí de intervenção para que esses problemas sejam solucionados? Vocês não podem se esquecer. A gente, né, é aquele que vai colocar a ação em prática. Qual vai ser a ação, tá? De que forma essa ação vai ser colocada em prática, tá certo? E com qual finalidade? Lembrando, peguem um desses 4 elementos e menos o agente, né? O agente não é possível de ser detalhado, mas dê detalhes, explique exatamente um desses elementos, ou a maneira, ou a ação em si, tá certo? Lembrando que vocês têm que relacionar para ter nota máxima, além de apresentar esses 5 elementos, né? Agente, ação, modo, finalidade e detalhamento, vocês também têm que apresentar uma intervenção totalmente relacionada aos problemas que vocês apresentaram, tá? Então, se você falou lá de streaming, você falou de Netflix, você está falando de TV, de filmes, de séries, né? Você citou aqui a obra, qual parte da obra de 1984 que você vai colocar exatamente ali naquele terceiro parágrafo, tá? Então você deve estar atento a essas questões aí para não fazer uma proposta de intervenção nada a ver, ok? Que não esteja relacionada ao que você discutiu. Lembretinho básico, se você gostou, por favor, compartilhe aí e me siga nas redes sociais. Tchau, tchau.